pessoal, tudo bem com vocês? Aula 6, resolução de questões URCA 2. Então, como na aula anterior, nesta aula você vai responder primeiro a essas questões, depois vem para esta aula para conferir o gabarito. Na primeira questão, questão original URCA, nós temos aí o texto de título João e Maria, que é um texto poético do grande Chico Buarque. No início do texto ele diz: agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Você pode ver aí a confusão do advérbio agora, que situa no presente. Eu era o herói, o verbo no pretérito imperfeito, com o advérbio de presente. Ou seja, como é que eu tenho um advérbio que denota presente e o verbo está no passado? Isso remete a uma conjugação verbal, a uma fala de uma criança. Agora, eu era o herói e você era o rei. Note que muitas vezes, quando criança, é só observar a fala de uma criança, ele usa muitas vezes um advérbio de presente para jogar que ele está brincando nesse momento, mas muitas vezes conjuga o verbo no passado. Então ele já remete para uma linguagem tipicamente infantil. O eu lírico aí, com certeza, é uma criança, então ele já está situando aí o panorama da sua estrutura poética, da sua história. A começar pelo título, que é o título de uma história infantil bastante conhecida, João e Maria, quem não conhece essa história. Também tem uma crítica aí falando sobre o processo de cultura, de absorver culturas de fora, né? A palavra cowboy, por que não vaqueiro? Tem que ser lá dos Estados Unidos, o cowboy, o bodoque dele, o cavalo dele falava inglês. Por que não falava português? Porque essas histórias que muitas vezes nós, quando crianças, todas as histórias eram de fora, pouquíssimas histórias eram a gente. Gente, a gente tem uma cultura muito forte. Principalmente aqui no Nordeste, nós temos o famoso Lampião e suas histórias. Por que nós muitas vezes não nos lembramos dessas histórias? Por que nós absorvemos demais a cultura estrangeira? Aí é uma crítica do grande Chico Buarque, falando também desse processo de Ai, gente, que palavra triste. Eu não vou falar essa palavra. O processo de cultura estrangeira, os enlatados, tá? Aí eu tenho uma crítica do grande Buarque falando sobre isso. Eu não vou cortar essa parte, tá? Aí ele continua no seu texto. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Fala da capacidade da criança também de rodar o mundo, girar o mundo rapidamente. Ele está aqui no Brasil, depois ele vai estar lá contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, tocava o rock. Note que essa história aí do João e Maria remete a um tempo de infância. Lá na segunda, acho que é terceira ou quarta estrofe, que ele diz, não fuja não, finja que eu agora era o seu brinquedo. Nós temos uma forma de imperativo aí, dando a ordem para que você seja uma coisa e eu outra. Não é verdade? Esse texto lindíssimo do Chico Buarque, João e Maria, não carrega uma carga semântica forte como é comum nas canções do Chico Buarque, de contra a ditadura, mas eu tenho aí um texto que me faz pensar, me faz voltar à nostalgia de quando éramos crianças. A questão URCA vestibular disse o seguinte: uma característica do texto João e Maria. Não achei tão complexo, não. Na letra A diz o seguinte: apresenta diálogo entre os interlocutores. Olha, visivelmente eu tenho interlocutores aí. Ele está conversando com a segunda pessoa. Você vai fazer isso, eu vou ser o rei, você vai ser o bedel. Então, quando ele usa esse você, ele se dirige ao interlocutor dele, que possivelmente é uma criança que está brincando com o eu lírico, só que não há um diálogo. Diálogo é de dois, não há duas pessoas conversando aí. O receptor, né, esse segundo interlocutor, ele não dialoga com o primeiro.
Portanto, a palavra diálogo não caracterizaria essa letra A como opção correta. Então, letra A não é. Faz intertextualidade com as narrativas infantis? Óbvio. Letra B é o nosso gabarito. João e Maria, o próprio título, é uma intertextualidade com histórias infantis. Enfrentar uma coisa, você é o Bedel, eu sou o rei, você é a princesa, a rainha que eu fiz coroar brincando de rei. Eu tenho aí brincadeiras infantis que remetem ao mundo das narrativas infantis. Letra B, totalmente correta. Apresenta muitos verbos no imperativo, eu contei apenas 3, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhe comigo. Tem 3. Não fuja não, finja e lá na outra estrofe, me dê a mão. Então eu só tenho 3 verbos no imperativo, 3 formas do imperativo, e isso não caracterizaria como muitos verbos. 3 verbos numa montanha de verbos que é esse texto poético, não é verdade, tá bom? Pertence ao gênero crônica, e não é uma crônica, é uma poesia, um texto poético. É um texto filosófico? Gente, eu fiquei em dúvida. Esse texto me faz pensar, me faz uma crítica quanto à história da cultura americana vivida por nós. Esse texto tem também traços filosóficos. Então, não é um texto tipicamente filosófico, mas há filosofia nesse texto. Eu fiquei entre E e B. A B é mais forte e é esse sentimento que eu quero colocar em você, candidato, quando for fazer uma prova URCA. Aqui, a gente não busca exatamente uma resposta correta, mas aquela que é mais correta dentre as outras. Eu não vejo tanto erro nessa letra E, não. A B está mais forte, eu fui de B. Então, marque, candidato, aquela que é mais provável de seu gabarito. Caso você erre, escrevemos um recurso para a banca, mas ninguém faz prova esperando o recurso não, viu? Fique ligado nessa dica. Vamos à próxima. Eu não tinha este rosto de hoje. Eu não tinha. Então, ela está falando de um tempo, está falando o presente em relação a um tempo anterior. Eu não tinha este rosto de hoje. Velho? Acho que sim, né? Assim, calmo, triste, amargo. Então, um rosto calmo, eu não tinha um rosto calmo. Então, antes, ela era uma coisa que não era calma. Era uma coisa revoltada, pode ser, uma coisa agitada, pode ser. Triste, então antes era feliz. Agitado e feliz antes, calmo e triste hoje. Assim, magro. Vamos lá, magro não quer dizer realmente gordura, pode ser uma linguagem metafórica aí, né? Com muita vitalidade antes e hoje, ruim, esquelético, magro. Nestes olhos tão vazios, o que seria olhos vazios? Os olhos sem vida, sem cor. Aí é uma metáfora, eu tenho que procurar uma interpretação. O texto poético é isso, age muita subjetividade, eu tenho que colocar muito conhecimento de mundo para interpretar esse texto. Continuando. Nem esse lábio amargo. O que seria um lábio amargo? Doença? Eu acho que não. Eu acho que é interpretativo. Um lábio amargo que produz palavras ruins, produz o fel. Eu não tinha estas mãos sem força. O que seria mãos sem forças? Seria porque ela está mais velha e a mão não tem mais a força que tinha antes? Ou também é uma linguagem metafórica, que ela está sem coragem para enfrentar alguma coisa? Tão paradas e frias e mortas, uma mão que não trabalha mais, fria porque não tem mais o calor do trabalho e morta porque não tem mais vida? É um aspecto físico ou psicológico? Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Antes o coração amava muito, hoje nem se mostra. Eu não dei por essa mudança. Ela nem percebeu que aos poucos foi mudando. Tão simples, tão certa e tão fácil. Essa mudança é tão simples, certa e fácil. É certa porque ninguém consegue fugir disso, né? Em que espelho ficou
perdida a minha face, a dúvida. Onde foi que eu deixei esse meu outro eu? Olha, esse texto dá margem a várias interpretações. Pegar um texto poético e procurar uma interpretação subjetiva é muito, muito difícil. Então a banca perguntou o seguinte: a leitura geral do texto nos permite inferir. Olha, trabalhar com inferência dentro de um texto poético é por demais complicado. Mas vamos lá enfrentar esse monstro, né? Diz o seguinte: o que o eu que fala trata, o eu que fala, o eu poético, a pessoa que está falando aqueles sentimentos, trata artisticamente sobre a dor de ser abandonada e traída. Em nenhum momento falou sobre o amor, sobre ser traída. Não tem uma relação amorosa. Tirei letra A. O texto fala de um sofrimento que é próprio do... A passagem do tempo e a força avassaladora que a todos atinge? Perfeito. Letra B é o gabarito e eu concordo plenamente. C. É um texto de cunho social? Não. Não fala das lutas contra o racismo, as lutas contra o controle da mídia sobre as pessoas, fake news, sobre direito, casa para todo mundo, sobre o problema da fome, a falta de água, aquecimento global. Não tem um problema aqui de cunho social, de coletividade. Então não é de cunho social, né? E uma produção engajada em que todos lutem contra isso. Letra D. Fala de desigualdades de gênero? Também não. Nem se sabe quem é o eu aí. O eu poético criado pela Cecília Meirelles não quer dizer que seja a própria autora. Qualquer pessoa pode passar por esse sofrimento, esse não reconhecimento da face quando chega à velhice, não é? O texto reflete a preocupação de todo ser humano em querer permanecer jovem e bonito. Gente, essa alternativa quase que é o gabarito. O único problema é esse todo que generaliza o item. Nem todo ser humano passa por esse problema. Quase todo mundo passa por esse problema. Quem é que quer ficar velho? Ou quem não se reconhece, por exemplo, com 50, 60 anos e não se incomode com as rugas, com as mãos que já perderam a vitalidade, não é? Então, é um problema universal. Terceira questão. Representam transformações psicológicas da psique, da mente. Qual é dessas alternativas em que eu não tenha uma transformação psicológica? Veja que fazer questão urca é fazer questões de exceção. Exceto, qual é aquela que não representa uma transformação psicológica? Ela quer aquela que represente uma transformação física. Letra A. Eu não tinha essas mãos sem forças. Mãos sem forças está se referindo à mão que representa o físico, ou seja, ela chegou a uma certa idade e já não tem a mesma força física de antes. Esse termo foi escolhido como gabarito, letra A, por representar uma força física. Mas, Vitor, eu interpretei essa questão mãos sem forças como a coragem que ela não tem mais. Por exemplo, vamos supor que aí seja uma pessoa que trabalhasse com a força manual e ela já não tem mais essa força, foi perdendo, que é o físico, que seria o gabarito. Ou ela perdeu a coragem. Uma pessoa que trabalhasse, vamos lá, um professor, que não tem mais a coragem de trabalhar, que está depressivo, que está em casa. Ou seja, eu já não tenho mais essa mão sem força, essa mão simbolizando a força de trabalho interior, a coragem. Isso aí pode também ser uma característica psicológica. Eu posso interpretar, senhora Urca, a palavra mão sem força como coragem. Eu não tenho mais a coragem de trabalhar. Não há nenhuma limitação física, eu só não tenho mais coragem, aquela vitalidade, a psique de continuar trabalhando. Isso aqui pode ser também psicológico, mas a banca diz que não anulou, letra A permaneceu como gabarito. O lábio amargo, que é da letra B, pode simbolizar aí, vamos lá,
palavras ruins que você diz a outra pessoa, eita boca amarga que só traz desgraça na minha vida. Lábio, apesar de ser uma coisa física, nem todo mundo que está velho tem lábio amargo. Eu não vejo isso aí como uma característica física, não. Acho que está mais num símbolo mesmo, de palavras ruins. Nem esses olhos vazios, com certeza isso aqui é psicológica, sem vida, que não vê mais graça na vida. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Característica psicológica também, um coração que não ama. O coração é um simples músculo que bombeia sangue. Eu não tenho mais esse coração que se mostra. Se fosse uma característica real aí, o coração estaria aberto para todo mundo ver. Não, é metáfora. Em que espelho ficou perdida? Também outra metáfora. Não estou discordando das outras alternativas, que também são características psicológicas, mas estou indagando que a letra A também pode ser. Mas como eu disse a vocês, nós temos que procurar aqui a mais correta. Infelizmente, estamos trabalhando com a banca Urca e você se preparar melhor para ela é o nosso objetivo. Quarta questão, o final do texto é compreendido por um sentimento de final do texto. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ela está se interrogando. Quando foi que eu deixei de ser eu mesma? Né? Quando foi que eu deixei de ter vitalidade, força nos olhos, palavras que são boas? Eu tenho um sentimento aí de dúvida. Claro que a letra E. Agora, essa quinta questão, você precisou queimar muito tutano para saber o que é que a Urca pedia. Veja, marque a opção correta. O verso que apresenta uma característica importante e relevante na formação ética e moral do ser humano. Poxa, o que é que eu imagino como uma formação ética e moral do ser humano? Não matar, não roubar, ser beneficente com outras pessoas, ajudar o próximo, não é? Manter um código de conduta. Eu olhei esse texto e em nenhum momento esse texto está falando sobre formação ética e moral do ser humano. Aí eu voltei, subi e desci nessa questão e disse, meu Deus, onde é que eu vou achar, em qual verso que ela está pedindo aí, que há essa informação? Senhora Urca, para cargo de motorista nível médio, a senhora pegou pesada aqui. Não foi não. Não estou dizendo que o motorista seja incapaz intelectualmente. Não é isso. É porque aqui é uma questão que tem que ser simples. É nível médio. Né? Mas vamos procurar. Onde é que eu tenho uma característica? Vamos lá. O segundo da primeira estrofe. O segundo verso da primeira estrofe. No segundo verso eu tenho assim calmo, assim triste, assim magro. Aí ela colocou um artigo lá, um numeral, né? Uma característica, uma característica. Eu tenho calmo, triste e magro. Triste e magro não são características na formação ética e moral do ser humano. Calmo, assim calmo. Calmaria, pode ser uma formação ética e moral? Pode. Quando você vai lidar com o seu trabalho, o cargo de motorista aí, ou um outro cargo de nível superior, a calmaria pode ser um traço importante e relevante na formação ética e moral. Relevante na formação ética e moral. Na formação ética e moral. Você ser calmo é uma característica importante? É. Manter a calmaria no meu trabalho é importante. De formação ética, disse, olha, ele é calmo, portanto ele é ético. Não sei, interroguei. Pode ser, tá? É uma pontinha aí de pode ser. B, o terceiro, vamos lá. Olhos tão vazios. Letra C, lábio amargo. Letra D, não ter as mãos... estas mãos sem forças. Gente, ter olhos vazios, assim, não conseguir enxergar ao redor, não ter compaixão pela outra pessoa, isso aí não pode ser uma formação ética, não. Quando eu estou trabalhando, eu não posso ter olhos vazios, ou seja, eu não tenho que deixar de ver as coisas. Ter olhos vazios no poema pode significar sem vida, não consegue ver vida nas coisas.
Trazendo para o campo do trabalho, eu tenho que ter autoestima. Ter olhos vazios é falta de estima. Se eu estou tirando a palavra calmo de contexto, porque a palavra calmo no contexto quer dizer que a aceitação de submissão. Aí ela tirou do contexto para colocar e aceitar calmo como uma característica humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a letra A é o gabarito. Vitor, a letra A é o gabarito calmo. Calmo não no contexto em que foi apresentada a questão, mas no contexto de trabalho. Gente, tudo isso aqui eu estou tentando entender essa questão. Mas, olhos vazios é uma característica humana? Não. Calmaria, sim. Então, letra B, tirei. O quarto da primeira estrofe, que é o lábio amargo, né? O lábio amargo é uma característica que eu devo ter quando eu vou trabalhar, ou seja, produzir palavras ruins? Não. Na letra D, o primeiro da segunda, que é ter essas mãos sem forças. Não, eu preciso de mãos com forças. Então, tirei essa aí, que é a letra D, que é o primeiro da segunda. O quarto verso da segunda estrofe, que quer dizer em que espelho ficou perdida a minha face. A dúvida, a confusão. Também eu não tenho nenhuma característica ética e moral. Pessoal, a mais provável é que seja a letra A por conta da expressão calmo. Mas deixa muita dúvida. É uma questão que com certeza deve ter fritado os miolos de muitas pessoas. Então, uma característica importante e relevante na formação ética e moral do ser humano pode ser, sim, a expressão calmo. Analisando as outras, essa é a mais provável. Meu Deus do céu, que questão é essa? Na minha terra. Na minha terra, ninguém morre de amor. De fome, de esperança? Sim, Senhor. Desculpe essas palavras assim mais duras, mas cadê a compostura de quem tinha exemplo a dar? É nepotismo, prepotência, disparate, paraíso de contrastes, de justiças para danar. Se tem um cara que deseja uma terrinha, de cuidar dela, de dar gosto a gente, olha! Logo se escuta a voz do dono da terrinha. Não é lugar de vagabundo vir plantar. Na minha terra, ninguém morre de amor. De fome e de esperança? Sim, Senhor. Ou seja, eles morrem disso, de fome e de esperança. Desculpe essa verdade nua e crua, mas é tanta falcatrua que o país se acostumou. Mas é ágio, pedágio, propina, já faz parte da rotina, é a lei com o seu rigor. É uma força bem mais forte que se pensa, é uma teia onde a aranha nunca está, que suborna, que alicia, que compensa, mas só para aqueles que deixam de sonhar. Texto maravilhoso aí do Ivan Lins e do Vitor Martins, que a Urca perguntou o seguinte: sobre as ideias contidas no texto, é correto afirmar: a palavra terrinha, no verso 8 e 10, possui o mesmo valor expressivo? Quando ele diz, se tem um cara que deseja uma terrinha querida, é um sentimento aí, a palavra terrinha aí, esse diminutivo, produz um valor afetivo, que para ele é uma terra querida, de cuidar dela, de dar gosto a gente, olha, logo se escuta a voz do dono da terrinha. Nessa segunda terrinha aqui, poderá ter um sentido que para o dono da terra, a palavra terrinha represente um valor qualquer, essa terrinha aí que ele não se importe muito. Eu posso ter um conceito aí de afetividade no primeiro e no segundo de desprezo. Eu interroguei essa aí, que eu posso ter dupla interpretação, que essa palavra terrinha aí, ambos podem ter o significado de afetividade. Você note aí que o texto é em primeira pessoa, um depoimento de um eu lírico, e terrinha, nos dois contextos, representam a visão de quem está falando, ou seja, ambos seriam de afetividade. Portanto, eu acho possível essa letra A de ser gabarito. Mas como a gente está trabalhando com o Urca, letra A eu só interroguei. Vou ver qual é a mais correta. O texto é todo
amplo sentido metafórico e pouco representa a nossa realidade. Que conversa é essa? O texto é quase todo denotativo, ele fala de realidades. Portanto, a letra B está errada. Ao afirmar que ninguém morre de amor, há a intenção de romper com os ideais românticos? Gente, em nenhum momento aqui falou de ideais românticos, de amor. Esse texto é quase 100% de cunho social. 100% de cunho social, é um texto social de engajamento político. Letra C, errada. O sonho do rapaz lá se opõe às desigualdades, injustiças e desmandos? Óbvio. Letra D está correta. O sonho dele é se opor a essas desigualdades sociais, a reforma agrária que nunca foi feita, às injustiças, corrupção, pedágio, impostos, aos desmandos dos políticos, de quem está no poder. Verdade, letra D. Na verdade, a ideia central do texto é essa. Há uma busca por um representante que realmente queira o melhor do país? Olha, seria um comentário correto, só que o texto não vai buscar, não tem essa intenção. Não cita em nenhum momento a busca por um representante para eles. Só fala, ele só grita, ele só pede socorro. Então, letra D, como é a mais forte, vamos de gabarito letra D. A letra A é uma possibilidade. Então, banca Urca, letra D. Na sétima questão, pediu para trocar, aliás, pode ser substituída, é uma troca, é uma sinonímia, a palavra nepotismo. Nepotismo é quando há cargos públicos, eu acho que se refere apenas a cargos públicos, se coloca uma pessoa da mesma família para assumir um cargo. Por exemplo, eu sou o prefeito e coloco como meus secretários toda a minha família, né? Meu secretariado. Ou seja, isso é um favoritismo. Letra B é o gabarito correto. Por ser da minha família, eu favorito esse rapaz ou essa moça, que é meu irmão, minha prima, minha tia. Então, nepotismo, favoritismo, letra B, gabarito correto. Canção do Adoniran Barbosa, Maloca, fala da história de alguns moradores que moravam numa casa bastante grande no centro da cidade, acho que sim, que estava abandonada, e foram retirados, destruíram a maloca deles, a casinha deles, que era nesse prédio abandonado, para construir um outro prédio, né? Esse texto é de bastante cunho social, retira as pessoas que invadiram esse local, que não tem onde morar, mas mesmo assim eles mantêm esse sentimento de saudosos, não tem uma raiva embutida aí, é a submissão propriamente dita das pessoas que vivem nas ruas, infelizmente. Sobre essa canção que você leu, você ouviu, procura na internet, é linda essa canção do Adoniran, perguntou-se o seguinte: uma composição, um aspecto da composição estrutural que caracteriza o texto acima como modalidade falada da língua. Então, a questão não é tão interpretativa, mas é uma questão da estrutura, da modalidade falada da língua. Você viu aí que ele está transferindo a fala de moradores de rua, que possivelmente não tiveram muito estudo, falando. Portanto, os vícios de linguagem, alguns desvios da norma culta, com certeza vão acontecer. Pediu sobre esse aspecto qual era a correta. Letra A, predomínio de uma linguagem informal? Óbvio, uma linguagem que foge à norma culta. Entrecortada de elementos onomatopeicos. Entrecortadas tem elementos de onomatopeia, ou seja, escrita do som. Ou seja, din din dom, aí é uma onomatopeia. Din din dom, donde voltei, né? Tem uma parte aí que ele diz isso. Isso é uma onomatopeia. Tá certo? Próprio da oralidade? Óbvio que o gabarito é letra A. Vocabulário regional? Não é um vocabulário típico do Rio de Janeiro, do Ceará, de Juazeiro do Norte. Qualquer pessoa do país consegue entender e não consegue situar. Por exemplo, essas pessoas aí são de onde? Não se sabe, porque não é regional. É uma realização de terminações verbos nominais conforme as regras de tradição gramatical? Claro que não, a gente vê aí uma fuga da tradição gramatical.
Ausência de elementos promotores de coesão. Não, o texto é interligado. Há uma coesão textual ao longo do texto, senão não compreenderia. Presença de frases incompreensíveis. Não, compreendi muito essa crítica feita por eles. Ok? Última questão, uma poesia do Fernando Pessoa, do Cancioneiro Geral, que diz o seguinte: quando eu era criança, vivi sem saber, só para ter hoje aquela lembrança. Então ele remete aos tempos de infância. Posso fazer uma ligação entre o primeiro texto que a gente viu hoje do Chico Buarque, que quando a gente é criança a gente não tem muita noção das coisas, né? A gente dorme bem porque não tem nenhum problema, não tem que passar em concurso, não tem que pagar as contas. Então ele diz: quando era criança vivi sem saber, só para hoje ter aquela lembrança. Então ele tem uma saudade, né, de quando ele era criança. E hoje que sinto aquilo que fui. Só hoje ele se dá conta do que ele era quando criança, né? Quando criança você não tem tanta noção do que você tem, qual é a preciosidade de ser criança. Minha vida flui, feita do que minto. Ou seja, ele vive daquela lembrança de uma mentira, né? Que ele não tem mais aquela situação, ele não é mais criança. Mas nesta prisão, olha como ele considera a vida atual uma prisão. Livro único leio, o livro da vida dele. O sorriso alheio de quem fui então. Então ele já se considera alheio a si mesmo, ou seja, do que ele era antes. A Urca perguntou o seguinte: a respeito da temática do poema, é correto afirmar: o poema se caracteriza por uma forte nota de nostalgia, óbvio, em que o eu poético expressa a dor do despertar da consciência, perfeito. O item 1 justamente fala sobre isso. Ele despertou a consciência de que ele já não era mais criança, que ele já não podia viver daquela lembrança. O poema apresenta uma característica comum da produção de Fernando Pessoa? Não sei. Vou supor que a pessoa que esteja fazendo isso aí também não saiba. O compromisso social? Eu sei que esse texto não tem nenhum compromisso social. Qual é a luta social falada aí? Nenhuma. Portanto, 2 está errada. Número 3. A existência de fonemas nasais. Olha, criança, nasal, lembrança, nasal, sinto, nasal. Perguntou o seguinte: a existência de fonemas nasais sugere um gemido do eu lírico ao pensar na saudade da vida infantil, momento em que a vida flui sem maiores reflexões. Gente, esses fonemas nasais não sugerem a mim um gemido, não. Mas a banca disse que sugere. Portanto, a banca considerou o item 3 correto. Eu considero errado, não vejo essa... Eu não consigo interpretar isso aí como um gemido. Quarta. Na impossibilidade de voltar à infância, resta ao poeta o fingimento? Sim, ele finge, né? Ele vive do que mente. Em plenos de existir, o quarto item está correto. Como eu não vi nas alternativas 1 e 4, eu fui na letra B e ia aceitar forçadamente o terceiro item. Eu sabia que o 2 estava errado, não há compromisso social aí. Então, eu fui de 3 e acertei a letra B de bola. 1, 3 e 4 são corretas. Se você está constrangido por fazer questões urcas, seja bem-vindo. Esse sentimento é coletivo. O que é que você vai fazer? Vai brigar, vai esculhambar? Não. Adestre esse seu constrangimento, faça muitas questões da urca até você se acostumar a pegar o ritmo dessa banca. Porque o que importa para você, candidato, é passar. Tudo bem? Tchau, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.